comandante da guarda egípcio comprou-os dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde então que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a sua casa, a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou a ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e de nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esta oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, aprendendo a tua palavra, Senhor, ouvindo, Senhor. Abençoa todos que estão aqui, os que não puderam vir, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Abençoa o congresso, abençoa os adolescentes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vou falar um pouco sobre a história de José, que eu acho que todo mundo conhece, né? O José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, e vendido dos ismaelitas a Potifar. Quando a gente lê o versículo 2, a gente observa uma frase assim: o Senhor era com José. O Senhor era com José. Quando Deus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e quem não me ama, não guarda a minha palavra. Algumas traduções estão obedece, mas é isso, pra gente mostrar o nosso amor a Deus, a gente deve obedecer, a gente não deve negociar a obediência a Deus. Então, um exemplo de obediência e desobediência é em Eva, em Gênesis 3, quando a queda do homem, que Eva, o próprio Deus disse a Adão que não poderia comer do fruto proibido. E o Adão repassou para sua mulher. E ela sabia, o próprio Deus pediu isso a ela. E ela desobedeceu. Ela comeu o fruto que não podia. E ali, naquele momento, ela não tinha falado nada, mas ela estava praticamente dizendo para Deus: eu escolho fazer a minha vontade e não a tua. Entendeu? É um problema da humanidade do dia de hoje, que é a independência de Deus, se achar alto, bom o suficiente de não precisar de um Senhor e Salvador de suas vidas. Então é isso. Ao comer do fruto, Eva pagou o preço e levou seu marido também pela desobediência. Ele foi expulso do paraíso, os dois. E a gente compara com o exemplo de José. Ele foi obediente e o Deus o fez próspero. Ele virou governador do Egito. Então é um exemplo que a gente deve aprender com José, em querer obedecer, porque o nosso Deus, ele é bom, mas ele é justo. Ele honra quando a gente obedece a ele. Mais à frente, quando a gente vai no versículo 9, José, ao negar o pedido da mulher de Potifar, ele também fala: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Isso é uma coisa que a gente deve lembrar, que muitas vezes a gente esquece que todo pecado é contra Deus. O José poderia dizer que ele estaria traindo a Potifar. Estaria eu, fazendo tamanha maldade, traindo Potifar? Não.
ele enfatizou que ele estaria pecando contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Então, é uma coisa simples, mas que muitas vezes a gente esquece, que a gente nunca peca contra homens, a gente peca contra Deus. Então, a gente tem que sempre estar vigiando. Dando continuidade no versículo 10, a gente vê que está escrito, a mulher lembrava José todos os dias, né? Pedindo para se deitar com ele, pedindo para ele se deitar com ela. E todos os dias José negou. Todos os dias a gente sofre tentações, mas de tal maneira que Deus o fez ele um homem próspero. E Potifar reconheceu isso, tanto que o fez mordomo de sua casa. E Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Mas por quê? Porque Deus era com José. Porque ele não negociava seus valores. Ele era um homem temente a Deus. E o Senhor é com José. Mais pra frente, a gente vê o cumprimento dessa palavra. Em Mateus 28:20, quando o Senhor diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus ele está com José assim como ele está conosco nos dias de hoje. Está conosco nos dias de hoje. E isso é muito lindo, porque é um privilégio que ele nos dá, de ele querer ser nosso amigo. Porque ele poderia ser um Deus que não quisesse um relacionamento com a gente. Mas ele quer isso, ele pede isso da gente, ele pede que a gente não negocie sua amizade, esse tempo com ele, sabe? De ser companheiro, de buscar ele, querer estar com ele. Então é um privilégio que ele nos dá e a gente deve reconhecer e responder esse privilégio, também querer estar com ele como ele quer estar conosco. Indo mais adiante, no versículo 7, a gente vê que a mulher tentou José e pediu para se deitar com ela. E José negou. Mas, por que José negou? José, ele era homem, ele era pecador, ele tinha os mesmos desejos carnais que nós. Mas por que ele negou? Porque José, ele tinha uma consciência bem formada sobre querer fazer a vontade do Senhor. E ele tinha consciência de quem era Deus, pelo que ele aprendeu do seu pai Jacó, do seu avô Isaac. Então, ele negou ali, ele decidiu obedecer à vontade do Senhor, pelo que ele conhecia. E uma coisa que eu queria falar é sobre amor e obediência, que é o que a gente vê aqui de José. Então, amor e obediência. Obedecer a Deus é amar Ele. A gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não obedece. A gente pode ver isso em João 14, 23 e 24, quando tentações. Mas José, ele mostrou um exemplo de fidelidade, entendeu? De amor a Deus, e todos os dias sendo tentado pela mesma mulher, a mesma coisa. Ele negou todas as vezes. Isso é um exemplo que a gente deve carregar quando a gente for enfrentar alguma tentação, de sempre lembrar, né, qual é a vontade do Senhor. Dando continuidade, no versículo 12, quando a mulher o pega pelas vestes e ele corre, né, deixando as vestes na mão da mulher de Potifar, o William MacDonald fez um comentário no seu livro, Comentário Bíblico Popular, onde ele fala: José perdeu as roupas, mas não perdeu seu caráter. Uma reflexão que a gente pode tirar daí é que a gente pode perder bens materiais, mas o que importa é a gente não perder nossa fé, não negociar nossos valores. Porque esses bens materiais, eles não são eternos. Então, eu gostaria de citar alguns valores comuns no dia de hoje que nós damos de frente e que não podemos negociar. Não devemos negociar com esses valores. Eu não posso
posso negociar meus valores em Cristo com as pautas feministas, se a minha Bíblia não bate com nenhuma delas. Eu não posso negociar meus valores em Cristo com ideologias sexuais, se Deus fala lá em Gênesis que existe o homem para a mulher e a mulher para o homem. Eu não posso negociar meus valores em Cristo com o sexo antes do casamento, se meu Deus pede para eu esperar. Eu não posso negociar meus valores em Cristo com o ódio ao próximo, se meu Deus diz para eu amar o próximo. Então, para finalizar, eu só queria falar 1 João 2,17, que é: o mundo e suas cobiças, seus valores, seus prazeres passam, mas aquele que escolhe fazer a vontade do Senhor, priorizar os seus valores e obedecer, vive para sempre. Amém. Agradeço a oportunidade.